E aí, tudo bom? Olha, tem uns temas que você percebe que está na base de vários problemas. E que quando alguém, um indivíduo, vai num consultório médico, ou tem como objetivo buscar um conhecimento que vai ajudar, um dos objetivos é você compreender algum dos sentimentos que norteiam o comportamento nosso. Um dos que hoje é quase que digerido pela grande maioria é a inveja. Inveja é um dos temas mais ricos que tem dentro da psiquiatria, dentro da neuro, porque ele é um fato quase universal na existência nossa. Ele é atemporal, porque ele lida com o indivíduo que, primeiro, não consegue se organizar enquanto indivíduo dentro de uma organização social. E por que ele não consegue? Porque esse indivíduo que vive dentro do famoso olho gordo, ele não consegue suportar o que o outro indivíduo avance. E aí, o fato dele não aceitar que o outro avance, ele ataca esse que está avançando. De vez de usar a conquista do outro para a melhora do indivíduo e ficar feliz com a conquista do outro, não. É o indivíduo que a motivação, e isso vai distorcendo várias análises cognitivas, ela faz o indivíduo ser muito agressivo, de ter um aparato da mente que não permita que ele aprenda a lidar com as diferenças, aprenda a lidar com indivíduos que estão avançando na essência, estão crescendo, e não por menos, dentro da Bíblia, ele está lá no grupo dos pecados capitais. Interessante, porque ele fica, embora mantido, escondido, isso torna a coisa mais reveladora. Porque já que ela é um organizador de pensamentos, já que ele lida com você, que lida com várias pessoas ao mesmo tempo, e lidar com outras pessoas, dá um exemplo. Imagina se você tiver uma característica, e aí eu vou usar o conceito hipocrático, aristotélico, dos quatro humores, famoso quatro humores, a teoria do temperamento. Imagina um indivíduo que está alocado, está com uma organização do temperamento como um temperamento famoso fleumático. E o fleumático, em sua base, ele é cauteloso, porque ele gosta de ver os resultados. E por ser cauteloso, ele é muito prático, ele é muito objetivo, ele é extremamente confiável. Essa é a essência do fleumático. O fleumático, ele é basicamente um ser conservador. E por que ele é conservador? Porque como ele é prático, ele é calmo, confiável, a ideia prática dele é observar o resultado. Se ele vê o resultado, por ser calmo, prático e analisar cada variável, ele se organiza dentro desse parâmetro. E aí ele olha para o conservadorismo e observa. Aquilo funciona. Olha que coisa interessante. O tradicionalismo funciona. E o fato de funcionar, ele já olha com bons olhos, porque ele já viu que foi testado. Mas imagina um fleumático que absorva para ele a inveja. O que na essência isso vai lidar com com a autoestima dele? Ele vai ter, na verdade, um sentimento de inferioridade. E isso vai impedir dele crescer. Porque ele sempre vai olhar para o outro na conquista do outro, ele vai literalmente alimentar a inveja de querer aquele produto que o outro tem para ele. E ao conquistar, ou ver o outro conquistando, ele se pergunta, ele não pensa na possibilidade de lutar, absorver, melhorar. Não, ele só quer ter o objeto. Ele não quer o crescimento cognitivo, emocional. Ele não quer sair daquela pequenez.
E aí o fleumático ele sai na frente nesse ponto. Por quê? Ele é um conservador, ele é um ser tranquilo. Mas mesmo o fleumático, ele com uma dose de inveja, ele fica muito distorcido. As percepções da realidade e o crescimento dele fica limitado. Isso vale, obviamente, para um sanguíneo, um colérico e às vezes até alguns subtipos. Aquele forma melancólica, né? O famoso talentoso por essência. Mas qualquer um desses indivíduos que tem esse temperamento, se nutrido da inveja, se ele não faz uma autoanálise da consciência, você já fez alguma vez? Você já pensou, nossa, eu tenho traços aqui da inveja. Não, meu comportamento foi impedido porque eu gastei muito tempo só pensando no sucesso do outro. Ele não faz a sua crescimento interior, certo? Ele não faz. Ele não tem esse tipo de profundidade da existência. Ele corre dessa profundidade. Ele fica ali na superfície. E aí, obviamente, pensando que o outro teve o sucesso e que esse sucesso não foi mais do que meritório, mais que merece, o indivíduo merece. Ele não fica feliz com o avanço do outro. Ele se encapsula dentro de um egoísmo e esse egoísmo gira a inveja. E a inveja distorce a autoestima e a autoestima do indivíduo impede ele até de arrumar um bom relacionamento, de fazer uma boa profissão, de estar existencialmente elevado. Ele se torna um indivíduo que, no cotidiano, a forma de pensar do indivíduo, é fácil a gente pensar e saber que esse indivíduo ele tem traços ali mal resolvidos, mal organizados, dentro da guarda-chuva da consciência. Ele tem uma gama de situações que impede ele de avançar. Então nós vamos ver, literalmente, como que a inveja, quando ela é percebida, e como ela, ao ser percebida e criado um anticorpo contra ele, você percebe que o indivíduo que era o famoso olho gordo, ele começa a ser um indivíduo que a motivação dele é sempre planos maiores. Até tem algumas teorias da psicodrama de morenismo, que tenta lidar com a inveja, fazendo o outro que sofreu a ação da inveja absorver e lidar como se estivesse passando como o ser que causa a inveja. E aí, o ser que causa a inveja, ele percebe o quanto que a esperança desse indivíduo é muito limitada. E se ele não consegue esperar muita coisa, não tem a visão de conquista, a visão de que ele é capaz, ele literalmente toma o próprio veneno. E aí ele, como tomador do próprio veneno, ele se perde. Ele é tomado por um pequeno tumor que vai crescendo e destrói essa forma de ver o mundo. Então veja que literalmente é uma injustiça, vamos chamar de uma injustiça primordial da inveja. O resultado dela é que o indivíduo fica menor. Então começa a fazer uma autocrítica, uma autoanálise. Você vai ver que a inveja está em todo crime político, crime das revoluções, o crime motivado da maioria das pessoas é o plano da inveja. Ele não quer conquistar, ele não quer crescer, ele quer tomar. Essa é a forma de pensar dele. E é essa iminência é que está de trás de toda forma ideológica de pensar. Veja o quão a inveja está embutido, enraizado na mais variada forma de ser do indivíduo. Então pensa, você tem inveja? Porque isso aí não é uma coisa que a maioria gosta de muito menos pensar e muito medo de lidar com a experiência da inveja como algo que modifica as emoções. E esse modifica a forma de ver o mundo, ele modifica a forma de ver o mundo interno. E aí se vê como um indivíduo perdido, amargo na sua essência. Então não deixe esses pensamentos destruir a sua possibilidade de literalmente crescimento. Então nós vamos dentro dessa experiência pautada ali na famosa tradição que já foi avaliada e vamos mudar de patamar.
Então vamos junto. Um abraço.